Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor bondosamente nos assista e que o Senhor possa nos falar, ó Deus, mais uma vez, através da Tua lei, através da Tua palavra que o Senhor expõe. Ajuda-nos, Senhor, a não só entendermos, mas humilharmos nossos corações diante do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, na última exposição, nós vimos que Deus ele ordenou a contagem do povo e também automaticamente o pagamento de um resgate, que foi no capítulo 30, verso de número 11 ao verso de número 16. E nós aprendemos, irmãos, que o Senhor, através do recenseamento, ele instrui o seu povo, que o seu povo, com esse pagamento, isso para simbolizar que o Senhor, ou o povo pertence ao Senhor, e ele foi adquirido por um alto preço, não com prata, não com ouro, não com pedras preciosas, mas com o próprio sangue de Cristo. Ou seja, o recenseamento, esse pagamento por um preço, ele estava justamente apontando para aquilo que Cristo ele faria, o preço que ele pagaria para que o seu povo ele se tornasse sua propriedade. Essa é uma linguagem bíblica, não só no Velho Testamento, mas também aplicada, por isso que afirmamos tal coisa, no Novo Testamento. Como nós chegamos a observar, o apóstolo Pedro, ele chega a dizer na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 18 e 19, fostes resgatados ou comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O preço, portanto, irmãos, foi pago, e esse preço foi o sangue de Cristo. Agora imagine você, por exemplo, se você é alguém que costuma investir grandes valores em algo, você compra algo que é caro, é lógico que o fato de adquirir tal coisa e pagar um grande preço por ela, significa que ela tem alguma utilidade, ela é útil para alguma coisa, e por isso que você investiu um grande valor. Assim também, irmãos, lógico, pensando que pessoas sensatas agem dessa forma, assim também pensemos na redenção. Nós fomos comprados e agora devemos entender que pertencemos a Deus, mas não é um simples pertencimento ocioso. O Senhor, ele compra o seu povo, ele paga o resgate pelo seu povo, ele adquire o seu povo como sua propriedade, claro, irmãos, com um propósito específico. E que interessante, irmãos, porque nós estamos terminando as exposições do tabernáculo e o Senhor vai tratar justamente sobre esse tema no final, justamente no encerramento desse bloco, onde ele vem instruindo a respeito dos itens do tabernáculo, a respeito do sacerdócio. E aqui, irmãos, como se nota, vai ficar evidente agora que depois desse recenseamento, o Senhor, ele dá novas instruções, ele continua a instruir, instruções essas relacionadas ao tabernáculo e ao ofício sacerdotal, só que agora, pensando nesse aspecto do povo ser de sua propriedade, ele agora se volta especialmente sobre a bacia de bronze e também o óleo da unção, E esses elementos, eles vêm justamente, posteriormente, à vocação dos sacerdotes, ao chamado dos sacerdotes, mostrando, irmãos, tanto a lavagem como a unção deles. E qual a relação disso com o recenseamento? Qual a relação disso
com o pagamento do alto preço. E como nós encontramos Cristo nesse texto? Primeiro, irmãos, nós observamos a cristologia do texto, que é Cristo quem santifica e consagra, né, o seu povo com o seu preço pago, né, na cruz. Ele, com o preço pago, ele automaticamente, em analogia, ele nos purifica e nos unge com o Espírito Santo. Nós somos ungidos, purificados, quando Cristo paga esse alto valor. E como consequência, irmãos, natural disso, nós pertencemos ao Senhor. Nós agora somos propriedade de Deus. Nós agora somos propriedade do Senhor. E por isso, então, claro, irmãos, devemos viver em santidade e consagração ao serviço divino. Uma vez que fomos comprados por Ele, nós agora devemos viver para Ele em santidade, em consagração. Esse, irmãos, é, portanto, o tema da nossa exposição de agora: santificados e ungidos para o serviço divino. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Mais tarde, nós vamos para o outro importante, que é onde o Senhor vai falar sobre que todos aqueles que foram de fato comprados por Deus, eles receberam de Deus uma vocação. Então, ficamos hoje pela manhã com santificados e ungidos para o serviço divino, no capítulo 30, verso de número 17 até o verso de número 33. Então, vamos analisar esse último elemento aqui do tabernáculo, do verso 17 ao 21, que fala sobre uma bacia que o Senhor ordena que seja feita, nesse caso, uma bacia de bronze. Veja o verso 17 a 21. O Senhor disse a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Como vocês, irmãos, acabaram de observar, o Senhor, ele vai e ordena a Moisés que se construa uma bacia que deve ser feita de bronze. Então você sabe que é um material típico daqueles itens que estão fora da tenda, mas que estão dentro da estrutura ali do pátio do tabernáculo. Em termos de mobília, essa é a última mobília do tabernáculo, que vai ficar justamente entre, como o Senhor ordena, entre o altar, veja, não percam a localização, ficará entre o altar do sacrifício e a tenda. Então, no texto não há muitos detalhes sobre, na verdade, nenhum detalhe sobre o tamanho. Alguns arqueólogos, devido aos achados, mostram que se tratava de fato de um objeto grande. O que o Senhor diz é que ele vai ficar num suporte, e nós pensamos e deduzimos a partir de achados arqueológicos e até mesmo pela estrutura do tabernáculo, de que se tratava de um objeto grande, de um tamanho significativo, podemos assim dizer. Por quê? Porque o propósito desse objeto era justamente que ele recebesse uma quantidade de água significativa. Por quê, irmãos? Nós notamos pela narrativa que o Senhor tem um interesse de que essa bacia, ela de fato, ela seja usada continuamente. Por quê?
porque o texto descreve como o sacerdote fazendo uso dela antes de acessar a tenda do encontro para o serviço religioso. Então, Deus está ordenando que essa bacia fosse feita para que os sacerdotes, antes de entrarem na tenda, eles pudessem se lavar. O Senhor diz lavar mãos e lavar os pés. E pensem, irmãos, que coisa interessante, lavar justamente aquilo que seria usado para servir a Deus. Então, como se nota no texto, eles deveriam fazer isso antes de fazer qualquer tipo de sacrifício no grande altar de bronze. Então imagine, irmãos, essa ida e vinda, né? Quando eles iam fazendo o ritual, eles lavavam as mãos e os pés. Eles faziam o ritual, eles iam lá, lavavam as mãos e os pés para entrarem no tabernáculo ou na tenda. Então, o Senhor está dizendo que isso deve ser feito. Moisés construiu uma bacia de bronze, óbvio, vai ter água. Então, na medida que eles forem fazendo os trabalhos, os sacrifícios, antes deles entrarem na tenda, eles devem lavar as mãos e devem lavar os pés. O Senhor diz que não pode esquecer disso, isso não pode falhar, isso é uma questão de vida ou morte. Então, nós que por vezes permitimos, né? Você vai visitar alguém e você tira o chinelo e a pessoa diz assim: não precisa tirar o chinelo, né? A casa está suja, pode entrar. Você não recepciona ninguém com uma bacia de água para a pessoa lavar as mãos, você não sabe nem de onde ela veio, mas você não tem essa cultura de ceder uma bacia para ela lavar as mãos. Com Deus não é assim. Se nós permitimos, né, tal coisa pela nossa cultura, né, Deus está dizendo que não. Deus está dizendo que isso tem que acontecer todas as vezes que eles forem entrar na tenda. Eles acabaram de oferecer sacrifícios, eles estão fazendo os rituais. Então, antes deles entrarem, eles devem lavar as mãos ou os pés. Claro, irmãos, por uma razão simples. O Senhor está ensinando, né, que quando ele entra na tenda da congregação, ele deve ter a consciência de que ele vai lidar com questões puras, com questões santas. Lembre-se, a presença do Senhor está no Santo dos Santos. A Arca da Aliança, ela está ali. Então, só a presença da Arca da Aliança já diz muita coisa. Por isso, Deus diz: se ele entrar na tenda e não se lavar, vai morrer. Se ele não fizer isso, eu vou matá-lo. Então, eles só tinham duas opções: se lavar e entrar, ou não se lavar e morrer. E o Senhor ordena que assim seja. Por quê? Eles entravam no tabernáculo diante da presença do Senhor. Era preciso, então, irmãos, claro, evidentemente, uma purificação, e principalmente porque eles estavam cobertos de sangue. Imagina a matança, né, que seria na bacia, no altar. Você percebe toda a sujeira que aquele ritual promovia, e Deus diz: eu quero que ele lave as mãos e quero que eles lavem os pés, né? Agora, você deve lembrar, espero que lembre, que nós já vimos todo um ritual que é feito anteriormente na vocação dos sacerdotes. Vocês perceberam na morte de 3 animais, todo um ritual envolvendo a expiação dos pecados, envolvendo a purificação, envolvendo a dedicação. Então você olha para um texto como esse e vê Deus mandando fazer uma bacia para se lavar, e uma pergunta óbvia que a gente levanta é: se eles já foram purificados na ordenação, ungidos para o serviço, se os seus pecados já foram expiados pela morte do sacrifício, por que Deus está agora ordenando uma bacia com água para eles se lavarem em todo momento? Se ele já, no ritual anterior,
já receberam tudo aquilo que era necessário pela representação dos animais. Por que agora esse Deus tão detalhista? Parece que ele alguma mulher poderia dizer, né? Parece uma mulher, né? Já gosta de coisa, de objeto, né? de casa, né? Espalhados, né? de casa. Não sei por que mulher é assim, não vejo razão disso, mas por que essa preocupação? Mais uma bacia. Deus já tem purificado, tem santificado esses homens vocacionados. Para que mais um item? Por que Deus estava insistindo que eles se lavassem todo momento, né? A resposta, irmãos, é justamente para o significado da bacia de bronze. Eles foram purificados, foram separados, mas a resposta, irmãos, é que eles ainda assim precisavam progredir em santidade no serviço a Deus. Embora purificados, essa lavagem repetitiva, antes de entrar na presença de Deus, era Deus instruindo o seu povo que o seu povo deveria continuar, permanecer, progredir na purificação, na santificação, irmãos. E isso você deve pensar, embora aceitos por Deus, os pecados do povo, né, são perdoados com base num sacrifício. Nós não podemos perder isso de vista, mas a bacia, ela vem justamente simbolizar a sua santificação. Ou seja, irmãos, por mais que o povo do Senhor seja purificado, nós devemos entender que a Escritura nos mostra que nós devemos progredir em santidade. Por isso, todas as vezes, uma repetição, uma lavagem diante da bacia, antes de entrarem no santuário, antes de servirem a Deus. E esse é o retrato da salvação, irmãos. Esse é o retrato da salvação. Nós, cristãos, né, protestantes, né, que abandonamos o Evangelho de Roma, nós vivemos, segundo as Escrituras, por meio da fé em Cristo. E o que nós cremos? Nós cremos que isso implica no perdão total dos pecados. Veja, a dimensão temporal do sacrifício de Cristo atinge todas as esferas do tempo. O sacrifício de Cristo, ele perdoa nossos pecados passados, perdoa os nossos pecados presentes e perdoa os nossos pecados futuros. Até os pecados, então, que nós ainda vamos cometer, o sangue de Cristo, ele se estende no seu aspecto temporal e nos purifica de todo o pecado. E por causa disso, nós somos perdoados. Então nós somos revestidos da natureza ou da justiça de Cristo. Agora nós somos justificados, né? Um termo jurídico para dizer nós não somos mais condenados. Por isso que Paulo escreve sua epístola aos Romanos e diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nada que possa acusá-lo, não há nada que possa separá-lo do amor de Deus, porque tudo que deveria ser feito, foi conquistado, foi pago, e numa dimensão extraordinária, que envolve o tempo todo e todo o tempo. Mas, irmãos, as Escrituras também nos dizem que ainda temos uma velha natureza, ainda temos uma velha natureza residindo em nós, e por isso nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. Então, o que significa? Embora revestidos da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, ainda nesta vida devemos continuar a perseverar em santidade. Devemos constantemente, progressivamente nos purificarmos. É algo que vai se desenvolvendo, e a bacia vem falar sobre isso
progredindo na pureza, progredindo na santidade. Então, irmãos, entendam, biblicamente falando, existe uma santificação que é completa, definitiva, por meio do sangue de Cristo. Mas existe, irmãos, também uma santificação que é contínua e prática. Ele, na verdade, irmãos, é ela quem vai abrindo o caminho para a comunhão efetiva e contínua com Deus. É uma purificação diária. Nós lidamos com a nossa velha natureza, então Deus está ordenando ao seu povo que o seu povo deve se purificar continuamente, se santificar continuamente. Por isso, irmãos, ecoa em todas as escrituras sagradas a exortação de Paulo, veja, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso é Paulo escrevendo sua epístola aos Coríntios, no capítulo 7, verso de número 1. Veja, vocês foram santificados, mas se purifiquem mais e mais de toda impureza, se aperfeiçoem na santidade, no temor do Senhor. Por quê, irmãos? Porque as Escrituras dizem que se quisermos viver uma vida agradável a Deus, precisamos dessa obra contínua da graça santificadora. Precisamos progredir mais. Falávamos para os homens na quarta retrasada sobre, por exemplo, a preocupação de Paulo com um novo convertido, com alguém que ele adentra na comunidade cristã, ele adentra entre um povo de Deus, e ele vem cheio de vícios, ele vem cheio de malícias, de comportamentos, e muitas vezes, irmãos, nós olhamos e não temos a maturidade, a inteligência, nem a perspectiva bíblica de entender que o fato dele ter sido convertido pelo Senhor não acontece num passe de mágica, a destruição da impureza, da desordem, do pecado. Ele não vai chegar aqui no domingo, ouvir a palavra e dizer, agora eu quero ser um crente, e num passe de mágica ele vai sair aqui e ele não vai ter mais desejos. Pelo contrário, o processo de purificação, de santificação, é justamente isso, que agora ele vai lutar, ele agora vai buscar a pureza, vai tentar se desviar de tudo aquilo que era o seu ritmo de vida, se santificando, progredindo na purificação todos os dias. E esta é a ordem do Senhor, que nós vamos progredindo cada dia na purificação. E é óbvio, irmãos, como isso é feito? Primeiro, é óbvio, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, A confissão, ela é o primeiro passo desse processo, é o reconhecimento da corrupção, é uma declaração oficial a Deus, uma declaração de que nós somos réus confessos, e nós, assim como os réus confessos se entregam à justiça dos homens, nós, como réus confessos, nos entregamos à justiça divina. Então, isso é um elemento importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Se você é daquele que tem dificuldade de reconhecer o seu pecado, se você é daquele que tem dificuldade de que está desobedecendo a lei de Deus, é como alguém que viola o 4º mandamento, por exemplo. Se ele não tem essa consciência de que está violando o dia do Senhor ou qualquer outro mandamento, ele rompe com essa estrutura. Por quê? Porque
embora viole a lei do Senhor, ele não se enxerga como um réu. Só que o primeiro passo nas Escrituras é confessar a sua transgressão. Esse é um passo importante e primordial, reconhecer a nossa pecaminosidade. E o que é que vem então em seguida? Nessa estrutura, nós vamos buscar a graça do Senhor para nos purificar. Nós temos um problema. Nós lidamos com pecados que nos assediam, que nos derrubam, que nos conquistam, que elevam o nosso coração. E eu tenho uma consciência disso. Então a primeira coisa, eu tenho a consciência disso, eu tenho a consciência do problema. Ele está em mim, eu tenho a consciência. O que é que eu devo fazer então em seguida? Me purificar. Buscar a purificação. Buscar agora tratar isso. Não é jogar a poeira para debaixo do tapete. É tratar agora, é tirar a poeira debaixo do tapete e botar para fora. E agora eu preciso tratar disso. E como é que Deus faz essas coisas? Como é que Deus vai nos purificando? Como é que Deus trata disso? Lembre-se o que o apóstolo Paulo escreve, falamos recentemente agora no congresso que participamos, o que Paulo diz na epístola dele à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Ele diz que deu dons aos homens, deu o ministério da palavra à igreja, para que a igreja ela fosse purificada por meio da palavra. Essa é uma perspectiva, irmãos, que permeia todas as epístolas, que permeia todo o evangelho, toda a lei de Deus. Então, como é que Deus faz isso? Ele purifica pelo poder do seu Espírito, que nos santifica através de sua palavra. É o meio pelo qual Deus usa para purificar o seu povo. É um meio que ele se utiliza, Espírito e palavra, para a purificação do seu povo. E é a atuação conjunta dos dois, né? Por que do Espírito, né? Porque essa é uma tarefa, irmãos, que sozinhos a gente está perdido. A gente precisa do auxílio divino. Não é uma coisa que a gente acorda na segunda-feira e diz 10 regras para a santificação. Tenho certeza que você não vai conseguir chegar nem na quinta, porque quando você estiver no processo, você vai pecar de novo. Então não é uma coisa que você acorda e toma um Gatorade espiritual e tudo está resolvido, e vamos seguir a vida que agora eu vou ser santo. Essa não é uma atividade solitária, é uma atividade conjunta com a graça de Deus. Então é preciso que o Espírito esteja atuando também, que o Espírito esteja ali fazendo o seu trabalho no coração, recebendo o nosso coração a atuação do Espírito. E claro, irmãos, nós não podemos perder de vista por meio da palavra. Em dias onde as pessoas espirituais, os místicos, evangélicos, exageram, dimensionam uma pneumatologia em detrimento das Escrituras. Isso é um grave erro, isso é uma heresia. Isso já aconteceu na história da igreja. São pessoas que eu não preciso de teologia. Irmãos, isso já aconteceu na história da igreja. Vá ler a história de Montano. Eu não preciso de teologia, eu não preciso estudar a Bíblia. As revelações vêm quentes, as revelações chegam na hora quentinhas do céu, e eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque Deus me revela. Isso é pura heresia condenada pela igreja. Por quê? Porque a igreja sempre creu, a igreja verdadeira sempre creu que o Espírito atua por meio da palavra. Abra comigo Efésios capítulo 5 e veja o que o Senhor diz no verso número 26.
Veja o 25 e o 26. Maridos, que cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora veja o próprio Cristo, João 17 e 17. Veja, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, irmãos, o que nós estamos falando. Paulo mostra Cristo lava o seu povo por meio da sua palavra. Cristo fala que a sua palavra é o método de santidade, de purificação, o Espírito atuando por meio da palavra. Deus usa, o Espírito se utiliza da verdade divina para nos lavar. Isso é importante, irmãos, e carece de nossa atenção. Se quisermos progredir em santidade, precisamos passar tempo com a palavra de Deus. Pública e particularmente, é claro. Pública e particularmente. Pedindo que o Espírito, irmãos, nos santifique ao longo de todo o caminho. Nós precisamos estarmos inseridos na palavra. Nós precisamos, irmãos, das Escrituras diariamente. Só que isso é exigir demais de alguns crentes. São tão ocupados que eles não se permitem entrar em contato com a palavra de Deus. São tão ocupados que eles não se permitem a participar de um estudo dos homens, com mulheres, a oração de terça-feira, a doutrina. E o pior, se privam do culto público. Claro, irmãos, claro, é óbvio. Olhe para essas pessoas. O quanto falta santidade, o quanto falta evangelho. Porque, irmãos, o que acontece no público é uma denúncia do que acontece no privado. O que acontece no culto público, uma pessoa que publicamente não tem vontade de adorar a Deus, já não adora privadamente. É só um reflexo. É só um reflexo. E o que a Escritura está nos dizendo? Que esse processo de santificação, ele acontece em contato com a palavra. Não é num ciclo de oração, recebendo poder, falando em línguas, mistérios, sentindo arrepio. O que Deus diz é que sua palavra, ela vai ali tratar o pecado, denunciar o pecado. Você chega aqui camuflado, com hipocrisia. Então Deus se ergue, começa a lhe expor, começa a dizer os seus pecados. Não é o pastor que vai nas redes sociais procurar aplicação para o domingo posterior. Olha a sua vida na internet para ter aplicações. Embora que você pense nisso, o problema é seu. Aí Deus vai e expõe, bota para fora todos os seus pecados, a palavra de Deus descortina, bota para fora a sua nudez, para que ela comece a ser santificada, para que ela comece a ser purificada, para que a palavra comece a lhe lavar, para que a palavra comece a lhe santificar. Não existem santos puros que despreza a fonte que purifica. Não existe santos que desprezam a fonte que purifica. Nós, irmãos, estamos lutando
para progredir em santidade queremos, nós precisamos nos banhar na fonte divina. Nós precisamos entrar em contato com o rio que purifica. Nós precisamos do Espírito e precisamos de sua palavra. Portanto, meu irmão, o que você deve fazer para trilhar o caminho da santidade? Ame a palavra. Ame a verdade de Deus. Que seu coração esteja lá, na verdade de Deus. Conheça a verdade do Senhor, conheça a lei do Senhor, e através disso o Espírito moldará a sua vida. Dedique-se a ela incansavelmente. E olha como o salmista descreve. Olha como o salmista descreve aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. E você será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Salmo de número 1, verso 3. Não há como, irmãos, frutificarmos em santidade se nós não meditarmos na lei do Senhor. Se você acha que você é santo, porque você vive de vez em quando sentindo arrepio do Espírito, não há santidade, irmãos, para quem despreza a verdade de Deus. Se você quiser ser santo, você precisa ser exposto à verdade. Por isso, irmãos, falamos no congresso, baseados na exposição de Jonas, a primeira coisa de alguém que está em pecado, não estar em santidade, é fugir da voz de Deus. Geralmente, irmãos, quem despreza o culto público é porque ele está querendo fugir da voz que lhe expõe. Ele não quer ser santo, por isso que ele não quer ouvir a Deus. Mas se você quiser ser santo, você tem que se expor à palavra. Você tem que se expor e deixá-la falar ao seu coração. Mas não para por aqui, porque o Senhor ainda tem uma unção com óleo, que também tem muito a nos dizer. Veja o verso número 22 a 25, a princípio. O Senhor disse a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, e este será o óleo sagrado da unção. Irmãos, aqui difícil, mais uma vez, explicarmos, porque o hebraico é muito difícil para, reproduzo, na verdade, as palavras dos universitários, dos teólogos que já se debruçam nesse texto há muitos anos, e a conclusão é muito difícil especificar aqui tudo que se está dizendo em termos desses aromas aqui. O que nós temos de informação que eram praticamente especiarias que pesavam 20 quilos,
né? Os ingredientes são ingredientes para que o Senhor tem colocado aqui ingredientes caros, né? Mirra líquida, casca de canela e outros produtos que alguns estudiosos dizem que são importados da Índia, Arábia e Líbano. São ingredientes finíssimos que o Senhor ordena que eles deveriam ser cuidadosamente destilados em azeite, que servia como base para a mistura, ou seja, o óleo era preparado dentro dessas especiarias que o Senhor está ordenando aqui. E uma vez que esse óleo, com todas essas especiarias, ele era preparado, ele era feito, o Senhor então ordena o que se deve fazer com algo tão especial. E está no verso número 26 a 29. Veja que ele deve ser aplicado diretamente ao tabernáculo e em todos os utensílios sagrados. Veja o verso 26 a 29. Com ele, você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então, o que o texto está dizendo aqui, né? O óleo não seria espalhado, né, pelo tabernáculo, mas o Senhor ordena que ele seja aspergido nos itens do tabernáculo. Lembre-se, isso era, né, simbolizando tudo ali era separado do seu uso ordinário e dedicado ao serviço de Deus. Deus dizia: passe em cada item do tabernáculo, vá aspergindo o óleo em todo o item do tabernáculo. A partir de então, qualquer coisa ou pessoas que tocassem esses itens também precisavam ser santas. Então, quando a mensagem do versículo 9 dá a entender o contrário, o que o Senhor está dizendo, óbvio, irmãos, não era que tudo que tocasse no tabernáculo seria santo. Ou seja, não existe uma santidade contagiosa. Tocou num objeto santo, ele seria santificado, né? Mas a ideia é que, uma vez que eles foram separados do seu uso comum, representado pela aspersão do óleo, para que qualquer coisa tocasse esses objetos e tocasse o tabernáculo, precisaria também ser santa. Caso contrário, a mesma pena, a pena de morte, o Senhor mataria. Essa pessoa teria de ser destruída. Então o Senhor está mostrando a santidade dos seus objetos, a dedicação de todo o tabernáculo. Então o povo precisava ter cuidado quanto a isso. Por isso vem o texto a seguir. Veja o verso 30 a 33. Com o mesmo óleo, você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar o óleo igual a este, ou com ele ungir o estranho, será eliminado do meio do povo. Observem, irmãos, então, uma coisa importantíssima aqui. A descrição inicial de um óleo cheio de especiarias, né, mostra também aquilo que o texto está declarando no seu decorrer, que esse é um óleo sagrado, é um óleo diferente, com um objetivo diferente, e no caso aqui era para os sacerdotes e apenas para os sacerdotes, ou seja, além de ungir o tabernáculo, ungiam os sacerdotes e não poderia servir para qualquer outro tipo de unção. Era exclusivo para o tabernáculo, exclusivo para os sacerdotes. E Deus dá uma ordem aqui interessante. Se ele é um óleo separado, ele é um óleo dedicado ao Senhor, para ungir as coisas santas do Senhor,
nem os próprios sacerdotes, Deus está proibindo que eles usem o óleo pessoalmente. Eles não poderiam, vou levar uma quantia aqui desse óleo lá para casa, quando for dormir, vou dar uma purificada no meu corpo para deixar ele bem perfumado. Deus está dizendo, não faça isso. Qualquer que fizesse tal coisa seria excomungado, Deus mataria. Que Deus rude, né não? Deus dizendo, eu vou matar se isso acontecer. Esse óleo é exclusivo para tabernáculo e para o sacerdócio, irmãos. Isso mostra, Deus, o Deus, na verdade, Deus nos instruindo, esse aspecto, irmãos, do quão sagrado é ser ungido para o serviço de Deus, no caso dos sacerdotes, você observa a preocupação do Senhor, lavá-los, para que eles fossem lavados, tivessem esse processo de purificação, e também, o Senhor mostrando a forma como a unção mostrava isso para os sacerdotes, o quão sagrado era. Então veja, além de se lavar, eles eram ungidos. Isso mostra, irmão, um peso muito grande naqueles que lideram o seu povo, o povo do Senhor. Isso mostra, irmãos, que vocação é uma coisa sagrada. Se lavar, ser ungido, mostra que vocação é uma coisa sagrada. Não é um cargo na igreja, é unção divina. Por isso que Paulo chega a escrever na sua primeira epístola, no capítulo 3, e diz que o bispo deve ser irrepreensível. Ele deve ter testemunho tanto dos de fora como os de dentro. É algo sério, que nós muitas vezes, tem homem que é doido para ser presbítero, doido para ser diácono, mas às vezes se esquece, que é um título sagrado e é um peso muito grande. E Deus está falando isso, mostrando mais uma vez aos sacerdotes, que os líderes carregam sobre os seus ombros isso. Eles estavam oficiando, a respeito da verdade de Deus, daquilo que Deus ordenava, das coisas santas, e ele deveria entender a responsabilidade disso. E muitas vezes, muitos líderes esquecem disso, o peso que está sobre os seus ombros, se é que eles entendem que existe um peso. Para muitos líderes é só a beleza do status. Eles não sentem nem o fardo do povo, quanto mais o fardo em suas almas, de que está um peso da santidade, da unção, da vocação divina, sobre os seus ombros. Só que a gente gosta de pegar os líderes, descascar, a gente ama isso, Quando a gente vê uma vítima, um líder, uma potencial vítima, a gente pega, descasca e tal. Só que essa verdade não se aplica só aos sacerdotes, não. Aplica a todo o povo. Por quê? Porque lembre-se do processo de salvação. E aí é onde chegamos no ponto, Lembre-se do processo de salvação. Então, você é santificado, você é justificado. Então, Deus agora ordena a você que você progride em santidade, que você seja santo, santo e mais santo, para justamente você servir a Deus de uma forma santa. Paulo diz, Deus nos ungiu. Ele disse para a igreja, Ele não disse só para os... Ele não está falando para os líderes, não. Está dizendo para a igreja. Deus nos ungiu e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja,
cada cristão foi ungido por Deus, ou seja, separado por Deus para o serviço de Deus. Então, se nossa vida é sagrada e deve continuar sagrada, pela unção do Espírito, nós temos um chamado alto e santo para fazer a obra de Deus neste mundo. Você já parou para pensar nisso? Paulo diz que no capítulo 4, de novo, fala sobre a atuação dos membros na igreja no processo de maturidade e de santificação. O serviço contínuo na comunidade entre os membros promove tanto a santificação pessoal como a santificação corporativa. Ou seja, para a Bíblia, todo cristão, a pressuposição é, todo cristão, ele foi chamado para um serviço específico. Deus separou ele, santificou ele e enxertou ele no corpo com um objetivo. E claro, irmãos, isso lógico Deus exige que isso seja feito de uma forma santa, né? Que isso seja feito de uma forma santa. Uma vez que fomos separados para o serviço, líderes e membros como um todo devem viver uma vida pura, entendendo a sua vocação. Ou seja, irmãos, significa dizer que nada pertence a nós pertencemos a Deus e agora nós usamos aquilo que Deus nos tem dado para o seu serviço. Nós vamos trabalhar para Deus em casa, no emprego, trabalho ou na escola, mas todas as energias estão voltadas para a glória de Deus. Nosso serviço tem que ser santo. Nosso serviço tem que ser santo. Isso vale para o nosso tempo livre. Nós devemos dedicar para agradar ao Senhor. Toda a nossa vida, seja casado, solteiro, tudo pertence a Deus. Nem os nossos filhos, irmãos, pertencem a nós. Deu para entender? Não pertencem a nós. Pertencem ao Senhor. É tudo dádiva do Senhor para servi-lo. Veja, não há nada que Deus tenha lhe dado com o objetivo de você ser o protagonista da história. Tudo que Deus lhe tem dado é para usá-lo para a glória dele. Você tem filhos? O objetivo é preparar santos para a eternidade, para se tornarem filhos de Deus, e não propriedade sua. Não é seu. A hora que Deus quiser tirar, Ele tira. Hoje, amanhã, a hora que Ele quiser. Não pertence a você. Não é seu. É do Senhor. É o empréstimo. Né? Por quê? Porque agora, irmãos, tudo que eu tenho, objetivo é serviço. Objetivo é servi-lo. Objetivo é agradá-lo. Objetivo agora é dedicar ao Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo. O óleo, ele separa, mostra esse chamado que agora a sua vida deve ser dedicada. A pergunta que eu fiz lá, eu faço aqui, irmãos. Você foi ungido para realizar que tipo de serviço? É interessante porque nós vamos falar sobre a comunhão dos santos próximo domingo iniciar, e os últimos sermões têm chamado a atenção devido às aplicações do texto para isso, né? Então, você tem que entender que você foi chamado para algum tipo de serviço. Você não tem como fugir disso. Você foi colocado numa engrenagem, numa estrutura que tem uma funcionalidade. Por mais simples que seja, tem uma função. Por mais simples que seja, um parafuso numa roda de um carro tem uma função, por mais insignificante que pareça. Todos têm uma função dentro da estrutura do corpo. Deus chama, separa, unge para um propósito, né?
você faz parte, você foi ungido para que tipo de serviço? Né? Que tipo de serviço você foi chamado? Até, irmãos, veja, a gente vai ver de noite, até as suas habilidades foram dadas por Deus para servi-lo para a glória dele. A gente vai ver Deus chamando carpinteiro, pintor, dizendo que é dom dele, é vocação dele, é obra dele. Se você é um bom policial, uma boa professora, você é capaz, pode ter certeza, não é propriedade sua, é dom do Senhor. Tudo da nossa vida deve ser dedicado ao serviço a Deus. E a pergunta é: que tipo de serviço, irmãos, nós temos aqui como povo do Senhor? Então, deixa eu finalizar. Jesus Cristo, ele paga um alto preço, ele lhe compra, ele lhe santifica, ele lhe unge para um serviço. Ele lhe chamou para algo. É porque a gente confunde, irmãos. Quando a gente fala em chamado, a gente só pensa pastor, presbítero, diácono ou os tantos cargos que existem na igreja. Mas não é interessante que Deus vocacionou um pintor para pintar o tabernáculo, um marceneiro para fazer móveis? Não é interessante? A gente só quer o púlpito. Nós só queremos o púlpito. A liderança está pregando, está ensinando, as mulheres aí ensinam. Não, isso aí é vocação. E quantas outras áreas? Ou seja, tem muito trabalho, irmãos, mas tem pouca mão de obra. Por quê? Porque o pastor tem que ficar fazendo toda semana slides, está fazendo arte do Instagram da igreja e tal. Por quê? É porque o pastor ama que tudo seja centralizado nele, ou porque falta alguém com dom, vocação, dizer: pastor, isso é comigo, essa é a minha área, eu vou assumir a partir de hoje. Deus me deu esse dom, que eu não tenho dom, irmãos, é uma desgraça. Eu olho para minhas artes, eu tenho vontade de jogar computador fora, mas não tem quem faça. Ainda vem um santo e diz: que arte feia, pastor, não é, não? Um miserável não faz nada, um preguiçoso, mas quando a pessoa faz, né? É feito aquele cara que ele vê uma coisa errada, ele não fala, quando chega um que fala, diz: eu não concordo com a forma de falar, e porque você não falou da forma correta? Quando eu falo, você não concorda com a forma que eu falei, mas você nunca fala da forma correta, né? Olha, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos separou para um serviço. Qual é o nosso serviço? O que é que você está fazendo aqui? Deus nos colocou aqui para quê? O que é o objetivo? Porque você não tem nada que fazer no domingo, porque a piscina não conseguiu dissolver lá o cloro direito, aí você... é o dia que você dissolve o cloro, sei lá. O que foi que Deus colocou aqui? Para fazer o quê? Um consumidor de religião? Você tem que ter algum tipo de serviço, irmãos, porque senão você não serve, porque senão você não é corpo. Que fique claro, não saia daqui, não esqueça disso. Saia se perguntando: a minha igreja, que eu digo que eu amo, qual é o serviço que eu tenho dado ao corpo de Cristo? Eu não tenho nenhuma utilidade. Aí então se questione: será que eu sou corpo? Será que eu sou membro desse corpo? Ou sou simplesmente um coadjuvante entre aqueles protagonistas da eternidade, entre aqueles que irão adentrar na eternidade, né? Então, meus irmãos, como o Senhor nos ordena, nos ensina, nós somos santificados e ungidos para o serviço divino. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, em nome de Cristo. Amém.
Obrigado, Senhor, pelas tuas verdades sobre nós. Mais uma vez, ó Deus, por nos instruir, nos exortar, Senhor. Por também nos revelar tantas verdades que esquecemos. Sustenta-nos, Senhor, e nos dá não somente o entendimento, mas a graça e a força para investigarmos, Senhor, nossas próprias vidas, para não só, Deus, nos santificarmos, mas, de fato, Senhor, servirmos para a glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Cristo. Amém.